é uma realidade muito difícil, mas quanto mais parceiros a mulher tem, mais difícil é para ela ter um relacionamento saudável no futuro. Porque a mulher não é feita do mesmo material que o homem, nem emocional e nem biologicamente falando. Então, para a mulher, o é um ato emocional, ele não é só carnal. Por mais que ela queira se convencer de que não, toda vez que a mulher se relaciona com o homem é um vínculo emocional muito profundo. Então, cada vez mais ela não consegue olhar, apaixonar, admirar um homem, ficar vinculada com aquele homem, porque ela tem uma mistura muito grande de homens dentro dela. Ipa, rapaz, entramos numa conversa. Eu já tinha visto ali, eu não vi o vídeo, né? Eu vi que alguns até reagiram já a esse vídeo. Só que eu vou fazer esse principalmente por conta de alguns comentários que pediram para eu falar desse tema, né? E aí já começa, né? Eu vi que ali no começo apareceu escrito alguma coisa, os vários homens dentro de uma mulher, alguma coisa assim. Então a gente já sabe mais ou menos para que caminho a Renata Silva, né? Tô sem óculos, não tô conseguindo ver direito. Mas a Renata Silva vai comentar, né? E a pergunta foi feita que você falou que mulher rodada tem dificuldade de se relacionar. Com quantos caras isso já dificulta, né? Então elas querem saber, ou quem quer que perguntou, quer saber a quantidade. Será que é possível mensurar isso? Talvez. Basta um? Vai saber, né? A real é o seguinte: eu tenho uma percepção que eu vou passar para vocês e existe fatos. Os fatos, eles infelizmente, tá? A gente tem que entender que vivemos em um mundo, uma sociedade que não tem tanto interesse nessa temática, porque no final das contas ela não tem eh, uma implicação problemática para a sociedade como um todo. Então, como é necessário que nós continuamos nos reproduzindo e etc., meio que isso passa a ser irrelevante, desnecessário para muitos. Mas para o homem em geral, o homem que está conectado, principalmente a esse tema, acaba sendo algo relevante, né? Que é a ideia de que uma mulher que teve vários parceiros acaba, né, tendo ali, né, como foi dito, né, vários homens dentro dela, tá? Então vamos ver aqui o vídeo completo da Renata, com a maior parte da explicação ali, e aí depois eu retomo com a minha opinião, porque provavelmente ela vai entrar nesse mérito, tá ok? E já peço a sua inscrição lá no canal Bad for Day, que tá com o link aqui no comentário fixado, tá bom? É um canal de futebol, é bem bacana, vale a pena. E quanto mais pessoas fazerem a inscrição lá, mais vocês estão me ajudando, tá? De verdade mesmo. Faça esse apoio, tá? Eu tô precisando dessas inscrições, então o quanto antes você fizer, eu agradeço. Fechou? Vamos ver então o que a Renata tem a dizer, já que eu fiz o pedido de muitos aqui nos comentários, eu peço o apoio em troca, beleza? Vamos falar desse tema que é um tema espinhoso, um tema complicado. Vamos lá. Isso não é difícil você comprovar olhando ao seu redor. É só perceber que depois de que sexo casual se tornou algo bonitinho, cada vez mais nós temos divórcio, cada vez mais nós temos separações e as mulheres não conseguem ficar com aquele parceiro por muito tempo. Então é muito difícil uma mulher se vincular, amar e se sentir pertencente àquele homem se ela tem vários homens dentro dela já. Então ela fica com um homem que é bonito hoje, amanhã ela fica com um cara que é rico, amanhã ela fica com um cara que é carinhoso, depois de amanhã ela fica com um cara que é forte, masculino, no outro ela fica com um cara que é sensível. Então ela tem cada uma dessas características dentro dela. Então ela vai buscar todas essas características num homem só. Agora isso vale para mulheres que permanecem nessa vida. Isso vale para mulheres que não buscam uma outra vida de virtudes, de purificação, de santidade, né? Eu vejo um movimento dos Red Pills, por exemplo, que eles desqualificam uma mulher que por ausência de conhecimento teve aí um passado e depois ela muda a vida dela completamente, né? E nós temos referências de grandes mulheres de Deus que viveram testemunhos incríveis de transformação, inclusive muitas delas estão na própria Bíblia, inclusive na própria genealogia de Jesus Cristo. Raabe, por exemplo, era uma prostituta, mas Raabe se casou e inclusive Raabe é mãe de Boaz, que se casou com Ruth. Essas mulheres fazem parte da genealogia de Jesus. Então, assim, toda masculinidade,
todo o movimento do masculino, todo esse posicionamento de pessoas que se posicionam na internet para falar de masculinidade sem a graça de Jesus Cristo, são pessoas que são tiranas. Virilidade, masculinidade, ela é uma virtude bíblica, ela é uma virtude cristã. Então, se não vem Cristo junto, não é uma virtude. Quem que é o modelo de homem? José, Jesus. Então, assim, qualquer desses movimentos de masculinidade que não tem graça, que não tem misericórdia, que não tem Cristo neles, é lixo. O que Jesus traz para a mesa como ensinamento? Eu acho terrível que pessoas se posicionem contra mulheres que, assim como Maria Madalena, assim como Raabe, assim como Ruth, assim como tantas outras mulheres viveram uma transformação, e eles desqualificam essa mulher, porque o que eles fazem, na verdade, é desqualificar o sacrifício de Jesus, é desqualificar a graça de Jesus, é desqualificar o poder de Jesus, porque a Bíblia e a palavra de Deus diz que Deus faz nova todas as coisas, que ele lança no mar do esquecimento todo o pecado. Então, o modelo de homem é um modelo bíblico, um modelo que não menospreza a mulher, não julga a mulher, é um modelo que acolhe, que faz esse papel de homem, inclusive com mulher, e porventura tenha tido um passado. Porque se o próprio Deus, que é santo, justo, puro, ele decide lançar no mar do esquecimento todo o erro, toda falha e todo o pecado, quem é um homem pecador para poder trazer o passado de uma mulher perdoada, remida, lavada pelo sangue do Cordeiro e esfregar na cara dela? Essa pessoa, na verdade, ele está trabalhando para Satanás, né? Porque Satanás é que faz o papel do acusador. E a palavra de Deus diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, uma mulher que de verdade, genuinamente tem uma vida com Cristo, que busca santidade, busca purificação, tem vivido um processo de restauração, de resgate. E eu não tô falando que um homem precisa fazer isso. Eu acho que o homem tem o direito e a liberdade de escolher quem ele quiser. Inclusive, se ele quiser uma virgem, ele tem esse direito. Sabe, eu acho que a mulher também tem o direito de, se ela é virgem, querer um homem virgem. Acho que cada um tem o direito de escolher a pessoa que quer estar do lado. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que se você gostar de uma mulher, você se apaixonar por uma mulher, você se interessar por ela, e ela, você tem que olhar para quem ela é hoje, né? Se ela é hoje capaz de te amar, ela te admira, ela é uma pessoa cheia de virtudes, né? Ela é uma cara serva de Deus, uma mulher que te dá orgulho por quem ela é hoje. Então, Bom, vamos lá então. Eu aqui, vocês sabem que eu gosto sempre de fazer as análises separando o máximo que eu posso de aspectos que não convém tanto assim na análise do comportamento humano, tá? Então, um deles é a religião. A religião, ela é definida pela sua crença, pelo aquilo que você acredita, ou então por meio de muitas vezes uma questão social, o lugar que você nasceu. Enfim, se você nasce num país onde a religião predominante é o budismo, a percepção vai ser uma, vai ser outra. Então, é importante ressaltar isso, ressaltar que existem semelhanças muitas vezes entre aqueles que são mais crentes, que têm uma fé mais fervorosa, né, em vários países, né? E, de certo modo, se eu começo a tratar essa questão junto à masculinidade, eu excluo uma parte considerável da população masculina sem necessidade alguma, mesmo vivendo num país que é majoritariamente cristão. E de quebra, né, eu acabo poluindo muito o discurso, tá? Então eu acho importante que, por mais que eu possa ter a minha crença, a minha fé, que eu deva separar isso, tá? Então, na minha opinião, o vídeo da moça já não fez essa separação, porque no fim ela busca o quê? Ela busca, de certa forma, por meio da própria religião, entregar um shame para você. Um shame de que, olha só, né, Cristo é tão melhor do que você e conseguiu ali lidar com a Maria Madalena, com toda aquela questão do atire a primeira pedra, etc. Então você, como homem, deve fazer o mesmo. Afinal de contas, é assim que funciona. E beleza, se você acredita nisso, boa sorte. Eu vou virar para você e vou falar do comportamento humano, que é o que interessa para essa discussão. Então, o que nós temos aí? Nós temos, primeiro, aspectos de microquimerismo, etc., são dados que são difíceis de precisar. Você vai encontrar informações, por exemplo, que citam
que o DNA masculino pode perdurar por até 50 anos, ou seja, nem sempre essa questão toda que foi levantada por ela vai fazer tanta diferença assim, né? Já que a questão dos vários homens dentro dela pode permanecer. E lembrando que o que eu acabei de falar é um estudo que não tem muita margem, porque até mesmo não há um interesse por parte, né, das ciências nesse aspecto, porque socialmente falando, né, o importante é que a gente continue nos reproduzindo, mesmo que, né, você, como homem, possa ter algum nível de questão limitada por meio desse aspecto, né? Por meio dessa questão de que, poxa, eu quero ter um filho que é completamente meu, 100% meu. E assim, voltando, não sou cientista, não estou falando, eu estou apenas levantando essa questão, tá? Para que você entenda que são estudos muito inconclusivos, né? Eles falam principalmente de fetos, nem tanto da questão das relações em si, né? Então, uma mulher que teve um feto masculino e tal, e isso pode perdurar por 50 anos. Só que o que que a gente consegue de forma empírica perceber? Né, o comportamento daquelas que costumam ter vários parceiros acaba cada vez mais se tornando bem masculino, né? Eu mesmo não consigo elencar que o feminino tem todo esse aspecto emocional, afetivo e que a relação íntima para a mulher tem muito disso. É muito relativo, tá? Você vai encontrar mulheres que têm uma grande facilidade de ter relações íntimas sem grandes dificuldades e mulheres que entraram até mesmo para a vida, como ela citou aí, foi trabalhar de GP e que tem muitos e muitos traumas justamente por causa disso, porque para ela a relação ela tem essa característica, porém por algum fator da vida ela acabou adotando essa profissão e como consequência acabou tendo, né, muito impacto, né? Você pode encontrar até mesmo, né, entre as profissionais aí que fazem conteúdo adulto, você encontra um alto índice, né, de alto, já sabe o que, né? Então, é um impacto real. Eu consigo concordar com a Renata em muita coisa, eu só acho que quando ela entrou nesse mérito religioso e apontou o dedo, você isso, você aquilo, eu acho que ela falhou. Quando ela chegou no ponto onde existe o direito de escolha, perfeito, é isso mesmo. E é isso que muito do conteúdo fala. Raramente você vai encontrar um julgamento tão excessivo assim. O que parece é que muitas vão muito no comentário, e às vezes no comentário tem alguém que tá na rage, que a gente fala, que tá mais fervoroso, quer falar e tal. E nisso não vejo como algo errado, só que você tem que tomar cuidado, tá? Então acabou poluindo bastante o discurso, poluindo bastante o que era de fato a verdade, o que era entregue como a realidade, que é o seguinte. O que pode acontecer é que esses vários traumas, esses vários parceiros que passaram na vida dessa pessoa podem gerar nela um comportamento que não é interessante para relacionamento. É simples assim, simples de entender. Não tem muito segredo, não tem muito mistério, não tem muito julgamento. Eu, particularmente, quando eu vejo uma moça que passou por essas questões, eu até tenho uma dificuldade, sendo bem sincero, de em pleno 2024 acreditar que as moças elas necessariamente não sabem o que estão fazendo quando são mais jovens, não sabem que isso pode ter uma implicação, enfim. O que eu acho que acontece é o ímpeto da juventude, os estímulos, que são muitos, então isso, como consequência, acaba levando-as a ter essas atitudes que depois, mais para frente, ela pode genuinamente se arrepender e entrar para a igreja, e, enfim. Isso eu nunca vou chegar e falar, nossa, que horrível. Claro que não. Eu vou torcer para que dê tudo certo na vida dessa pessoa, que ela se dê bem, que ela se ilumine e por aí vai. Só que não dá pra negar que se você pega alguém que teve todo esse passado, joga na vida de um Miqueinha, menininho bonzinho que nunca fez nada, ele pode sofrer muitas consequências. Então é um discurso que, na minha opinião, é irresponsável pra caramba, tá? Irresponsável pra caramba. Um cara que ele já tem, a gente sabe, a gente que é homem sabe perfeitamente, tá? Agora eu vou usar o meu lugar de fala aqui. A gente que é homem sabe exatamente como é quando você tem pouca experiência e está diante de uma moça que tem muito mais do que você. Do quanto que você pode ser manipulado, do quanto você pode ser tratado como, assim, da forma que ela quiser, e você, como tem toda uma, ainda mais se o cara ele ficou muito tempo nessa de não ter de não ter quase nenhuma ou nenhuma parceira, né? Então, quanto mais tempo isso fica na pessoa, mais ele vai ter dificuldade de discernir se ele gosta mesmo da pessoa ou se ele está apenas desesperado, carente, né? Então tem muito cara carente dentro de igreja, tem muito cara, né, que nem sempre vai fazer a escolha certa, aí vai lá, vai assumir uma mulher que às vezes tem vários filhos de outros parceiros, e enfim,
Tudo isso é complicado. Não é um julgamento da pessoa. A pessoa pode ser linda por dentro, maravilhosa, meu Deus, tomara mesmo. E se isso acontecer, ótimo. Vai encontrar o Miqueinha, vai dar tudo certo, não vai ter nenhum problema ou poucos problemas. Mas essa é a regra, Renata. Vamos ser sinceros, essa é a regra. Toda moça que entra na igreja, que entra, necessariamente vai, nossa, é porque ela claramente está iluminada e não sei o quê. Não existe nenhuma interesseira, não existe nada de diferente, não existe essas coisas. O mundo é o mundo, cara. Pelo amor de Deus. Aí também é demais, né? Então, sim, de fato, quanto mais parceiros uma moça tem, maior a dificuldade dela criar esse laço, criar esse vínculo afetivo. Isso tem até estudos que falam desse aspecto. Eu não vou procurar aqui agora, não, mas quem acompanha conteúdo sabe perfeitamente do que eu estou dizendo. E só que assim, o que adianta a gente falar dessas questões, a gente deixar bem claro que o problema não é a pessoa buscar Jesus Cristo, buscar redenção, isso é direito dela, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, eu vou torcer muito por ela. Só que se ela adiciona um terceiro, e ainda mais um homem, que é com quem eu falo aqui no canal, principalmente, e esse homem, ele for manipulado de certa forma, a fim de que, ó, se Jesus Cristo fez, você também tem que fazer, não atire a primeira pedra e piriri pororó, aquela coisa toda, né? Se for utilizada essa manipulação, esse shame, para colocar um cara numa posição onde ele não vai ser feliz, só porque ele precisa ter essa posição de homem, tem que fazer o que o homem tem que fazer, e masculinidade, enfim, tem que ser masculino, tem que ser cristão, esse monte de regra, aí sinceramente nós teremos problemas aqui. Porque eu nunca, jamais vou deixar um amigo, vocês são meus amigos, meus inscritos aqui no canal, né? Um amigo passar por uma situação dessa. Então, eu não tenho problema nenhum em apontar esse aspecto. Não entendo isso como um julgamento, não entendo isso como um grande problema, ao contrário. Entendo simplesmente que é uma questão que sim, faz parte do comportamento humano, não é de mulher, é humano. Um homem também que teve vários parceiros, várias parceiras no caso, né? Parceiros também. Mas teve várias parceiras, ele também pode ter uma dificuldade de criar esse vínculo. Mesmo que para o homem a relação íntima não tenha esse aspecto todo que a Renata citou aí, né? Que é menos íntimo para os homens do que para as mulheres, beleza. Mas não faz diferença. No fim, se o cara ele teve muitas parceiras, ele também vai sempre ter aquela lembrança daquele passado e por aí vai. Então pode haver traumas, pode haver muita coisa envolvida aí. Então não dá para falar que só o aspecto da religião vai definir tudo e se você acredita, se você tem fé, vai dar tudo certo e não sei o quê. Claro que pode dar, mas eu tenho que falar de probabilidades, eu tenho que falar de lógica, eu tenho que falar de realidade. O canal não é um canal religioso, é um canal sobre realidade, sobre a minha opinião. Eu olho ao meu redor, a minha observação é essa. Você pode acreditar em quem você quiser, e se você quer acreditar no seu pastor, no seu padre, fica à vontade, tá bom? Mas eu tenho que falar para vocês o que eu analiso. E aí cabe a você a tomada de decisão que você quiser, tá certo? Então é isso, cowboys. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Não esqueça do like, da sua inscrição, do seu comentário, principalmente, principalmente, me ajuda. Faça a inscrição no canal que está no link no comentário fixado. Curte futebol? Pô, vai lá, faça sua inscrição. Não curte, mas curte o meu canal? Faça sua inscrição também. Fechou? É muito importante mesmo, de verdade, vai ajudar muito, tá? Sempre esse círculo virtuoso, essa coisa boa para todos nós, tá bom? Então faça aí, faça a boa. Fechou? Tamo junto e até a próxima.